Olá, tudo bem? Começamos mais um Opinião América News. Vamos destacando as principais notícias dessa semana, alguns assuntos que podemos destacar para que você possa, junto com a gente, ter uma visão mais ampla a partir daqui dos Estados Unidos. Eu falo diretamente de Downtown Miami e nós vamos seguindo juntos, né? Nesse nosso compromisso sempre semanal de analisarmos os principais assuntos que tiveram relevância ao longo dos últimos dias. Eu quero antes pedir, claro, sempre como faço, né, o seu carinho junto a essa plataforma, você se inscrevendo, caso você ainda não seja inscrito, e você também fazendo aí seus comentários, participando, interagindo com a gente, dando o seu like, compartilhando, dando share também nas nossas publicações. Isso sempre é muito bom e ajuda também, como eu sempre falo, né, para que o YouTube possa cada vez mais nos perceber como um material que seja aí importante, né, para a sua atenção. Eu quero primeiro, né, dar uma geral em cima das guerras, né, os conflitos que infelizmente seguem ativos. Nós tivemos novidades ao longo desses últimos dias, mas não foram novidades boas, principalmente no que diz respeito ao conflito que já ultrapassa aí os 3 anos, né, entre Rússia e Ucrânia, e que persiste também, ainda apesar da intermediação dos Estados Unidos, na pessoa do presidente Donald Trump. Nós tivemos, inclusive, uma fala através de rede social do presidente Trump, dizendo para Vladimir Putin parar. Sim, Vladimir, pare. Essa foi a fala de Donald Trump logo após alguns ataques com mísseis e drones que impactaram algumas regiões ali da Ucrânia, inclusive chegando até mesmo à capital Kyiv e deixando mortos e feridos. O que não foi nada bom para as pretensões do presidente Trump de dar um fim a essa guerra que, como eu disse, né, já dura mais de 3 anos, né? São 3 anos e 2 meses completos da invasão russa no território ucraniano, e Vladimir Putin parece que não está demovido da ideia de avançar com a sua empreitada. Segundo ele, a fase de operação especial militar deverá prosseguir, pelo menos por enquanto. Já Zelensky vai renovando aí a sua expectativa de poder ver um fim nesse conflito, inclusive, né, ainda se apegando, né, na esperança de ter uma ação mais direta por parte do presidente Trump, bem como dos países da União Europeia. E se falamos de guerra, rumores de guerra, um outro acontecimento acabou abrindo também uma janela de preocupação no meio dessa semana. Foi um ataque que acabou também acontecendo na Caxemira, um encontro, né, que sem dúvida alguma sempre gera muito temor, porque envolvem 2 países que historicamente têm também as suas diferenças, e 2 países que são potências nucleares. Estou falando da Índia e do Paquistão. Inclusive houve já uma resposta, né, por parte do Paquistão, dizendo, né, sobre o reforço militar e a intenção de também não deixar passar barato, né? Foi um ataque que acabou deixando mortos ali na região da Caxemira e, sem dúvida alguma, como eu disse, né, acaba levantando aí também mais uma frente de preocupação mundial. Se já não bastasse Rússia e Ucrânia, Israel e o grupo terrorista Hamas, ações que aconteceram também no Líbano há poucos dias atrás, inclusive matando, né, um líder de uma frente islâmica ali no território libanês, o Líbano, que abriga inclusive, né, membros do grupo terrorista Hezbollah. E
o conflito, pelo menos, né, iminente, que persiste, sobre a possibilidade de uma ação que teria o objetivo de anexar de volta Taiwan. Isso no caso da China. O mundo passa por tempos bastante difíceis. E em meio a tudo isso, já que falei de Zelensky, já que falei de presidente Trump, vamos à notícia que também ganhou, sem dúvida alguma, talvez maior repercussão ao longo dos últimos dias, após a morte do Papa Francisco. O Papa argentino, que foi velado ao longo dos últimos dias, né, ali no Vaticano. Nesse final de semana tivemos também o cerimonial, né, o funeral, com a presença de diversos líderes mundiais, inclusive com a presença do próprio Zelensky, do próprio presidente Trump, Emmanuel Macron, também Sturmer do Reino Unido. O presidente Lula esteve com uma comitiva bem grande também ali no Vaticano, né? Foram até Roma para essa despedida, né, do Papa Francisco. E durante esses momentos acabou também por se destacar alguns encontros. E vale, é claro, destacar o encontro pessoal que esteve também ali durante o cerimonial, né, do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente Trump, que conversaram. O presidente ucraniano, inclusive, ao ser perguntado pela imprensa logo após, destacou, né, que a conversa foi bastante positiva e que conseguiu avançar na disposição que, segundo ele, existe por todos os lados, que é de tentar promover o cessar-fogo e a paz em definitivo. Ele agradeceu mais uma vez o presidente Trump e também os líderes europeus que têm demonstrado solidariedade a esse tempo ainda bastante complicado vivido pelo povo ucraniano e ainda também cercado por algumas incertezas. Para fechar, eu quero também rapidamente trazer uma notinha aqui do Brasil, até porque uma notícia que ganhou bastante destaque no cenário político foi a prisão do ex-presidente Fernando Collor. Depois de 33 anos do seu impeachment, Fernando Collor, que ascendeu ao poder no final da década de 80, né? Foi eleito em 89, tomou posse em 90, mas não durou muito no cargo. Ele foi empichado, ele chegou então nessa sua jornada meteórica ao posto máximo do Brasil, com a alcunha de ser um caçador de marajás. Mas foi pego também em vários atos de corrupção. Politicamente ele acabou perdendo força, adesão também, e perdeu o cargo. Ficou inelegível, né, por 8 anos. Depois retornou para o cenário político em Brasília como senador. E já tinha um processo, né, envolvendo o seu nome, junto a outros réus, ainda no âmbito da Operação Lava Jato. Ele acabou sendo condenado em 2023, após alguns recursos. Ele conseguiu, inclusive, né, responder em liberdade, mas agora, poucos dias atrás, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele acabou, então, sendo preso e obrigado a começar a cumprir a sua pena em regime fechado. Muitos acreditam que essa pode ter sido, inclusive, uma manobra por parte do Supremo Tribunal Federal, que faltava para abrir o caminho para uma eventual prisão também de um outro ex-presidente. Aí eu falo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso, sem dúvida alguma, foi alvo também de muita preocupação e discussão em Brasília. Resta saber agora como se dará, né, esse processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive foi notificado durante essa semana na UTI. Uma oficial de justiça entrou na UTI, onde segue internado o ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda bastante fragilizado, né, pela última cirurgia, uma cirurgia de grande porte, que durou mais de 12 horas e que teve o objetivo de praticamente
reconstruir, né, todo o seu aparelho digestivo, né? Ele ainda vem ressentindo, né, inclusive alguns efeitos dessa grande cirurgia, dessa grande intervenção, né, bastante invasiva. E o presidente teve então esse encontro, né, com a justiça ali no quarto da UTI, o que gerou também muita gritaria, especialmente por parte, né, daqueles que estão junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e por outro lado, muitas falas no sentido contrário daqueles que estão ao lado do atual governo, dizendo que o ex-presidente Jair Bolsonaro, até por ter feito uma live também de dentro da UTI um dia anterior, já teria condições, né, de receber um documento, né, da justiça e assiná-lo. Mas isso, sem dúvida alguma, gerou muito debate, opiniões contrárias, inclusive dentro do âmbito, né, jurídico. Vamos aguardar, sem dúvida alguma. Essa é uma semana também, né, que será acompanhada, né, com muita atenção por todos que estão aí, né, atentos à política nacional e os desdobramentos, já visando também 2026. Novas pesquisas vêm sendo publicadas constantemente, algumas dando por conta que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sim condições de bater Lula. Outros nomes ligados a ele, no caso até mesmo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também seria uma candidata forte para a disputa presidencial no próximo ano. E em outra pesquisa acaba dando, né, uma leve recuperação para o presidente Lula, mostrando que talvez ele não seja, né, uma carta totalmente fora do baralho. O que de fato nós temos ainda é um cenário bastante nebuloso, até em função de não sabermos exatamente quais serão os players, né, que estarão disponíveis para a disputa no próximo ano. Fala-se de Ronaldo Caiado, que a princípio conseguiu inclusive reverter a sua inelegibilidade. Fala-se de alguém ligado ao núcleo, né, familiar do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele não consiga reverter a sua inelegibilidade ou não consiga se recuperar por completo, né, dos seus problemas de saúde. E outros nomes continuam sempre aí no radar, caso do empresário Pablo Marçal, né, que acabou tendo, né, um bom desempenho nas últimas eleições municipais por São Paulo. O governador do Paraná, Ratinho Júnior. Ainda se fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e Ciro Gomes, outros nomes que vão também se mantendo ainda aquecidos no páreo, mas ainda sem uma condição clara, né, do potencial de cada um deles. Vamos acompanhar. Esse é o Opinião América News. Sempre muito bom poder te encontrar por aqui, hein? Quero desejar a todos uma ótima semana, que você fique ligado com a gente. Vamos ter aqui durante essa semana, né, alguns encontros, lives, vamos ter reflexões, vamos ficar sempre atentos também aos factuais, né, para que na medida que as coisas venham a acontecer, nós possamos também estar aqui juntinho para trazer a informação em primeira mão para você que nos acompanha. Dá o seu like, hein? Compartilhe as nossas publicações, se inscreve no canal. Valeu demais. Um forte abraço. Tchau, tchau.